A paz do Senhor, irmãos. Aqui Evangelista Cristiano, novamente aí com mais uma aula que nós vamos estar iniciando para a glória de Deus, né? Hoje estaremos abordando o livro ou módulo, né, que nós estudamos, que é o Pentateuco. Esse módulo ele é composto por os primeiros 5 livros da Bíblia, que vamos tratar a seguir: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Finalizando aí esse módulo. Então o objetivo desta aula é um resumo, como bem está exposto. E por se tratar de um resumo, é comum que eu não vou me aprofundar muito nos temas, até porque estas aulas na íntegra, ou seja, na sua totalidade, nós já ministramos em sala. Então hoje o objetivo mais é estar pensando aí algumas informações que é mais relevante, importante para nós aqui, está aperfeiçoando o entendimento dos irmãos. Aqueles que tiverem alguma dificuldade poderão estar aí utilizando desse material. Amém? Como de costume, né? Tudo que nós vamos fazer tem que estar embasado na palavra do Senhor. Então vamos estar lendo uma palavra que Deus coloca no meu coração, que é Salmos 119, no verso 105 e 106. É uma palavra bem conhecida. Isso não torna esta palavra menos importante, pelo contrário, ela é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, ela tem o seu fundamento, a sua importância, a sua relevância em todos os momentos da nossa vida. Amém? Então diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. O que nós podemos aqui extrair desta linda palavra é que a palavra de Deus tem que ser a nossa luz, né? Aquilo que alumia o nosso caminho. Todas as vezes que nós estivermos embasados nesta palavra, ligados, conectados com ela, com certeza nós não vamos nos perder no caminho. Então essa é a proposta que traz este texto, né? Então observemos que quando nós colocamos, aí há também uma contrapartida, querermos, aqui está praticando esta palavra, né? O justo juízos. Então esse é o objetivo de nós estarmos aí lendo, decidindo, buscando sempre a palavra de Deus para ser a nossa direção, né? Para dar para nós o entendimento de como devemos praticar toda boa obra. Amém? Então, dando sequência, como bem dito, é um resumo, será superficial, né? Não vamos aprofundar muito, até mesmo para não tomar tanto tempo. Esse é o objetivo, é um resumo. E aí conto com o entendimento e a busca dos irmãos, lendo também o livro, né, que está em posse de cada um desses que estarão aí vendo esta aula. Primeiro tópico, né, essa lição ela é composta por 5 livros da Bíblia, que propriamente compõem aí o módulo do Pentateuco, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Esses são os primeiros, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, a qual estaremos abordando daqui em diante. Então, nesse módulo que o CETADEB, né, que é a escola teológica, nos manda, a primeira atividade, a primeira lição é o Gênesis, né? O livro do Gênesis, que segue a mesma ordem da nossa Bíblia. Então, olhando à luz da palavra, nós vamos estar aí discorrendo um pouco sobre o primeiro livro da Bíblia. Antes de eu entrar na lição propriamente dita, quero estar fazendo uma breve oração para que Deus esclareça, abra o nosso entendimento e o entendimento dos irmãos também que estará participando desta aula online. Amém? Querido Deus, amantíssimo e eterno Pai, em nome de Jesus nesse momento, coloco-me à disposição do Senhor como instrumento, Senhor. Me use,
faça a tua vontade. Que eu seja apenas nesse lado um reprodutor da tua vontade, ó Deus. Que as pessoas que estiverem ouvindo assimilem esse ensino da tua palavra. Que seja para o benefício, o crescimento, para o desenvolvimento na presença do Senhor. Nos guie, nos leve a um melhor, a um patamar maior na presença do Senhor. Que o teu Espírito Santo nesse momento continue dando a direção, dando o entendimento, o discernimento para a honra e a glória do teu nome, e eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Seguimos, irmãos, então, para a glória de Deus, né? Introdução, nós vamos ver então no primeiro livro, na primeira lição, o Gênesis, Pentateuco. A palavra procede do grego, pente, de onde vem a nossa palavra penta, que quer dizer os 5, né? Os 5 livros, ou o número 5, teucos, estojo, ou seja, antigamente não tínhamos aí a Bíblia, a impressão, né? A prensa, assim podemos dizer. Então, os rolos eram colocados nesses estojos, que é chamado teucos, e a escrita em si era feita nesses materiais, que é feito de papel, de papiro, uma planta chamada papiro. Então nós vamos vendo aí que a palavra de Deus no decorrer do tempo foi evoluindo, né? Não na sua essência, mas assim na sua parte física, porque a essência sempre foi a palavra de Deus, então ela não tem uma mudança, porque a própria palavra de Deus diz que ela não muda, porque é a palavra de Deus. O termo ficou conhecido a partir da tradução do cânon hebraico para o idioma do grego, em torno de o ano 277 a.C., a pedido de Ptolomeu II no Egito, conhecido como a Septuaginta ou tradução dos 70. Todas as vezes que nós entendermos aí, durante o nosso discorrer do curso, que vermos essa palavra Septuaginta ou tradução dos 70, são palavras sinônimas, né? São a mesma coisa. Então, ficamos atentos aí para estar fazendo correlações. Amém? Avançando aqui, nós temos aí uma oportunidade, né? Uma técnica que o curso nos traz, esse material que é muito bem desenvolvido pelo CETADB, né? Esse curso teológico, onde nós estamos fazendo o curso básico. Nós vemos que eles trouxeram uma técnica importante, que muitas das vezes uma das dificuldades na interpretação da palavra de Deus é justamente com datas, né? Quando que um iniciou, quando que um rei parou, quando que um profeta iniciou, era contemporâneo, como que era, qual era a época, qual era para quem estavam dizendo. Um profeta estava dizendo e outro estava continuando, eles estavam em locais diferentes, em épocas diferentes, então essas datas muitas das vezes geram um desconforto para o entendimento. Então aqui tem algumas técnicas para nós estarmos trabalhando com essas datas. É importante você estar fazendo pesquisa, buscando, né? Buscando aí em Deus essa aplicação pessoal. Isso que é o importante. Amém? Então, busquemos sempre aplicação, porque não há um objetivo maior de estudar a palavra de Deus a não ser aplicá-las, né? Se você não aplicar, é um ensino que não tem muito sentido. Então temos que ter uma aplicação pessoal. Houve épocas que a Bíblia era reprovada pelo cientista, como um conto de fadas. Em função disso, muitos pesquisadores bíblicos empenharam-se na busca de evidências que comprovassem a veracidade das escrituras, provando que a Bíblia é um livro real e não fictício. Então observamos que durante 1500 anos aproximadamente 40 pessoas, 40 autores aí imbuídos pelo Espírito Santo aí, revestido, e sendo um canal para que Deus viesse trazer a sua santa palavra para nós aqui na terra. Entre 1500 anos, 40 pessoas diferentes, em tempos diferentes, vão escrever uma história onde não vai haver um mínimo ou uma vírgula de contradição. Isso só pode vir de Deus, irmãos, né? Entendendo quão perfeito foi essa cronologia, essa escrita, tempos em tempos, né? Se nós fizermos uma dinâmica que é muito comum,
colocando a dinâmica do telefone sem fio, se você colocar 10 pessoas com uma frase apenas, com falar no ouvido de uma pessoa, e essa pessoa ir repetindo para a próxima e para a próxima, até chegar na 10ª pessoa, há uma grande chance dessa frase estar distorcida e o seu entendimento já não ter o sentido real de quando iniciou. Agora aqui nós estamos falando de 1500 anos aproximadamente, 40 autores escrevendo, e a palavra de Deus ela é coerente de Gênesis a Apocalipse. É de Deus, é aceitável e tem toda a veracidade. Ou seja, Deus ele fez tudo de uma forma perfeita. A palavra de Deus não tem uma só verdade que esteja nela que não possa ser provada. Então a palavra de Deus ela é aceita de toda, ela tem toda aceitação. Amém, irmãos? Seguindo aqui, estabelecendo aí numa cronologia, né? Podemos estar fazendo aí a cronologia. Para entender a civilização da época de Abraão, é preciso recorrer a documentos que comprovem quem eram os habitantes que povoaram o Oriente Médio. Então, nós vamos ver aí que temos que muitas das vezes recorrer a fontes paralelas, né? Que a Bíblia não traz muito detalhes, porque não é o objetivo detalhar muitas informações, até para não ficar muito extenso. Deus ele coloca o que realmente importa para o nosso entendimento, porque parte é entendimento, parte é por fé, né? Então, se você quer conhecer um pouco mais como esses que se debruçaram sobre a palavra de Deus para estar provando a sua veracidade, no sentido combatendo a apostasia, pessoas que queriam diminuir ou queriam eliminar a credibilidade da palavra de Deus, você tem as fontes paralelas, como esses homens fizeram, que é a história propriamente dita. E um parênteses aqui, a história ela não valida a palavra de Deus. É a palavra de Deus que dá veracidade à história. Então, o que isso quer dizer? Eu não preciso da palavra de Deus, da história para dizer que o que a palavra de Deus diz é verdadeiro. Pelo contrário, a palavra de Deus por si só, ela é verdadeira, ela tem a sua base, né? Então é apenas um meio melhor para entendimento das nossas deficiências, né? Então não é porque a palavra de Deus precisa de um meio paralelo para ser entendida, não. É porque muitas das vezes a nossa limitação no entendimento da cultura, do período, então por isso nós vamos fazendo o quê? Buscando esses meios paralelos para nos auxiliar a entender, ter uma visão mais macro, né? Então a palavra de Deus ela é verdadeira, ela não precisa de nenhum meio paralelo para validá-la. Amém? Então, método de cronologia. Podemos aí estar estudando vários métodos, né? Ou utilizando de vários métodos para estar aprendendo sobre datas. Ou seja, nós podemos usar a palavra o estudo sobre método de cronologia por datas de um rei. Por exemplo, o rei Davi reinou até o ano tal, o rei Salomão iniciou no ano tal. Então essa sequência de data vai te dar parâmetros para você pegar o período, né? O juiz A reinou até o período tal, o juiz B até o período tal. Então esse intervalo de um período de julgamento de um juiz para o outro, ele mantém então essa cronologia. Então isso é interessante, precisamos entender isso, que a palavra de Deus ela não tem conflitos. Então é importante, muitas das vezes você estudando, principalmente nessa ótica dos juízes, se você for estudar, parece que algumas datas são conflitantes. Por quê? Porque você vê que se você fechar datas dos juízes, muitas das vezes algum juiz vai ter mais anos, né, atuando do que na verdade atuou. Mas isso não se preocupe, porque isso não é um conflito de fato, é uma interpretação apenas. Por quê? A palavra de Deus ela é um ciclo que se fecha, não existe nada em aberto na palavra de Deus. Quando um juiz julgava, muitas das vezes tinha juiz que ele julgava
né, em diversas cidades ao mesmo tempo, era simultâneo, né? Vamos usar o exemplo de Daniel. Daniel era o governador ali, né? Mas então você poderia ver que ele tinha mais de 120 províncias. Então, quando você olha nesse contexto, muitas das vezes o mesmo juiz, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar ali julgando o mesmo local ou a mesma região simultaneamente. Ou seja, vamos fazer um exemplo. Ele está na cidade julgando a cidade de São Paulo, mas também está julgando aqui a cidade de Minas. Então é um período ou um estado, né? Ele está julgando uma cidade A e uma cidade B ao mesmo tempo. Então isso não quer dizer que a data é conflitante, é porque muitas das vezes não fazemos essa correlação. Então, só para entendimento dos irmãos, esses são alguns dos métodos que podemos usar para estar fazendo análise de data. Amém? Irmãos, é fato que estamos estudando Gênesis antes, né, da palavra ou da lei do Senhor. Aqui tem um slide muito interessante. Por quê? Porque essa é uma relação que muitos não fazem. Antes da lei dada ao Senhor, né, pelo Senhor ali a Moisés no Êxodo, como que era a lei moral? Como que acontecia? Quais eram as regras? Porque os patriarcas não tinham a lei, né? Então Abraão não tinha a lei. Ali Jacó não tinha a lei, Isaac não tinha a lei. A lei foi a partir de Moisés. E qual era a lei? Então aqui nós vamos aprender um pouquinho disso. Então nesse período dos, né, patriarcas pré-diluvianos, se assim podemos então estar relacionando, que são aqueles que viveram antes do dilúvio, né? Nesse período, 300 anos antes de Moisés, um rei de nome Hammurabi criou leis de saúde e leis sociais, região do Império da Babilônia. Então esse rei da Babilônia, entre 1795 a 1759 a.C., o sexto rei da primeira dinastia babilônica, conseguiu livrar a Babilônia do controle dos elamitas e assim estabeleceu a grandeza da grandeza de antiga Babilônia. Então esse rei ele teve uma grande participação aí nesse período. O que esse rei vai fazer? Ele vai ali estar fazendo a sua lei, que ele viu que o povo não tinha uma regra, não tinha uma lei, não tinha uma base para decidir algumas coisas que acontecia. Então o que ele vai fazer? Eu creio assim, isso é um crédito que eu dou, né? Com certeza nada sai da cabeça do homem sem a presença ou a intervenção de Deus. Eu creio que Deus usou esse rei aqui, Hammurabi, para estar estabelecendo as suas leis, né? Não diretamente como fez com Moisés, mas no pano de fundo nós vamos ver a mão de Deus agindo aí também, né? Um conjunto de leis criadas na Mesopotâmia por volta do século 18 a.C. O código baseado na lei do talião, né? Ou seja, esse nome pode ser um pouco diferente para os irmãos, mas a lei do talião é o olho por olho, dente por dente. Moisés vai falar um pouco dele mais adiante, também quando Deus dá as leis a ele. O código com 281 leis que dispõem sobre regras e punições para eventos da vida cotidiana. Então, é mais conhecido como código, né? O código de Hammurabi, né? Versava sobre relações familiares, comércio, construção civil, agricultura, pecuárias, etc. Toda a necessidade que o povo tinha uma lei, né? Uma lei, um código de lei estabelecido por esse rei. Então, essa foi uma das formas. Provavelmente, Abraão, Noé e todos os patriarcas aí que viveram antes da lei de Moisés fizeram uso dessa lei para nortear suas decisões, né? Então isso é um fato. Isso é um fato porque nós vamos ver que fazer uma correlação, se nós fizermos uma correlação, vamos ver que diversas leis, né? Diversas leis que está aí nesta passagem, nós vamos ver que realmente tem
relação com as leis que Deus ali vai dando a Moisés no Sinai. Por quê? Porque esse é um fato. O que acontece? Tudo que Deus ele vai fazendo ou permitindo acontecer, Deus já está vendo todo, já está acontecendo, né? Não existe nada assim que é surpresa para o nosso Deus. Então, olhando assim na página 14 do nosso livro, nós vamos ver aí, eu vou dar alguns exemplos para ganharmos tempo, né? Negócio fraudulento. Na lei de Deus, devolver em dobro. Na punição, né? Na lei de Hammurabi, a punição era a morte. Quando eu fizesse um negócio que era fraude com alguém, na lei de Deus você paga em dobro. Na lei de Hammurabi é morte, né? Ferir uma pessoa rica, ou seja, causar um dano físico a uma pessoa rica, na lei de Deus, mesma punição a quem feriu, independente da classe social. Na lei de Hammurabi, mesma punição a quem feriu. Então há vamos dizer assim, uma continuidade, né? Então não é a lei de Hammurabi que valida a lei de Deus, mas a lei de Deus que vai dando parâmetros para a lei de Hammurabi, para o código de Hammurabi, né? Então nós vamos ver a lei do furto. Na lei de Deus você devolve em dobro, na lei de Hammurabi é morte. Então você vê que na lei de Hammurabi não tinha muita misericórdia, ou nada de misericórdia, se assim podemos dizer. Mas a lei de Deus sim, tem a misericórdia, né? Como Deus é misericordioso. Amém? Passamos então, sabemos. Nós vamos ver aí, né, no livro do Gênesis. Então foi uma apresentação para entendermos um pouco antes, né? Antes de Moisés. Porque temos o relacionamento assim, antes, qual era a lei que prevalecia? Como ele se tomava, né? Quais era a lei moral, a lei social que tinha ali? Então nós sabemos que existiu esse rei, que eu acredito que foi utilizado, né? Usado por Deus e criou esses códigos. Então existia uma lei? Sim. Se a pergunta foi antes de Moisés existiu lei? Sim, existia uma lei dada por um rei chamado Hammurabi. Amém? Seguindo, a criação. Nós vamos ver os 7 dias da criação, Deus criando todas as coisas. Deus ele separa a luz da escuridão. Deus separa as águas do céu. Deus separa a terra do mar e cria vegetação. Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Deus cria os animais do mar e os pássaros. Deus cria os animais da terra, o homem e as árvores frutíferas. Deus, né, finaliza a sua obra, descansa e ele então vê todo aquilo que ele fez e a sua plenitude. Agora nós olhando aqui para esse próximo slide, vamos ver alguns temas que são chave, né, em Gênesis para estar meditando. Entre eles está aí nessa tabela o pecado humano, a consequência e a graça. Rebelião. Esse foi o primeiro dos pecados que aconteceu, né? Aqui na terra, na esfera terrena. Mas também nós fomos aprofundar, nós vamos ver que esse pecado aconteceu no céu, primeiramente, né? A terra é amaldiçoada, a promessa de um redentor, o assassinato, a ruptura, né, social e morte. Enoque e Noé, que foi a providência aí de Deus. A terra é corrompida. Depois Deus, ele, em função desse corrompimento, né, do pecado, se assim melhor fica para entender, Deus então anuncia o dilúvio, o pacto com a criação, a torre de Babel, a dispersão, né, do povo. O povo queria se achegar a uma altura, querendo chegar aos céus de Deus, e Deus então limita o povo dando a divisão das línguas, né? E a bênção para todas as nações. Amém, irmãos? Essa é assim finalizamos aí o Gênesis. E aqui na página do livro
que vai falar sobre as perguntas, né? Que é a lição 1. Nós vamos estar então agora fazendo elas. Entendemos aí que é claro que a aula em presencial, nós vamos ver que ela é mais explicativa, é que para ganhar tempo eu não posso aprofundar muito. Então, interessante que não faltem as aulas, né? E assim podemos ter um melhor e maior aproveitamento. Lembrando que o objetivo aqui é um resumo. Então, a lição 1. Primeira questão, está na página 42 ali. Os 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como pentagramas. Isso está certo ou está errado? Errado, né? Porque na verdade é Pentateuco. Onde que está a resposta? Está na página 8. As datas e acontecimentos paralelos na história foram importantes para estabelecer a veracidade das escrituras. Está certo ou está errado? Correto, foi importante, tiveram a sua importância. Na questão 3, perguntinha 3, para entender a civilização da época de Abraão, é preciso recorrer a documentos que comprovam quem eram os habitantes que povoavam o Oriente Médio. Essa pergunta está certa ou está errada? Está certo, está na página 12, né? É necessário conhecer a história para você fazer um alinhamento. 4. Gênesis 37 apresenta as civilizações que se formaram no mundo da época depois do dilúvio. Está certo ou está errado? Está errado, né, irmãos? Gênesis 37 não vai tratar sobre o dilúvio. Então nós vamos ver que onde trata sobre o dilúvio está ali logo no começo, entre Gênesis 6, né, até o capítulo 10. 10, 12 por ali. Então não tem, está errado. A pergunta 5. Gênesis na Torá é chamado de Bereshit, ou no princípio. Está certo ou está errado? Está correto. Página 21, né? Página 21 aí está certo. Depois, página 6, pergunta 6. Depois dos acontecimentos com o seu sobrinho Ló, Abraão e sua comitiva desceram novamente para Gerar. E esta ocasião ele mente de novo, afirmando que Sara ser sua irmã. Está certo ou está errado? Está certo, aconteceu de fato. Então, assim finalizamos aí a primeira lição, que é o Gênesis. E seguindo, passamos aí para o Êxodo. O Êxodo, segundo o livro da Bíblia, que compõe o conjunto do Pentateuco. Trata-se sobre a libertação dos israelitas que mudaram para o Egito durante a fome, e quando estiveram lá tornaram-se escravos, pelo fato de serem povo de Deus. Ele escolheu Moisés para tirá-los do Egito e levá-los à terra prometida de Canaã. No caminho para lá, os israelitas pararam no Monte Sinai, onde Deus deu ali então a sua lei. O autor é Moisés, a data que foi escrito é 1450 a 1410. O propósito desse registro é registrar os eventos, né, da libertação de Israel e o Egito do Egito e seu desenvolvimento como nação, porque Israel ainda não era uma nação, né, estava escravo, cativo. Então aqui o objetivo é esse. Temas: a soberania, a orientação, a redenção e o conserto de Deus com o povo de Israel, né? Adiante, ainda na introdução, nós vamos ver a formação da família de Deus no Egito, em Jacó, conforme mostra aí a página 44 do livro. O livro pode ser dividido em duas partes, né? O livro que eu digo agora é o livro do Êxodo. Então, histórica e legislativa. Então, histórica porque conta toda a história do povo de Israel, desde do seu corrompimento ali, que Deus começa então a tratar o povo, né? Fazendo uma reforma, se assim podemos dizer, começando de novo. E nós vamos ver ali então agora Deus dando as suas leis, né? No Êxodo propriamente dita, agora Deus começa a dar suas leis. No capítulo 1, nós vamos ver aí a divisão. No primeiro capítulo, o início da escravidão do povo de Israel. O segundo, nós vamos ver a libertação do povo, né? Como Deus liberta o povo ali. A peregrinação no deserto até o Sinai. E o povo usufrui da liberdade da conquista. Então, essa é uma introdução de como aconteceu de fato
a libertação, o projeto de Deus. Aqui vale um parênteses, né? O projeto de Deus nunca pode ser parado. Ele pode até, muitas das vezes, as pessoas achar que, se eu não fizer parte, não vai acontecer ou não vai concluir. Errado. Deus, ele sempre tem os meios, porque Deus, ele é soberano, né? Ele conhece o final, ou seja, ele conhece o final antes dele acontecer de fato. Então precisamos ter esse entendimento. 2. A libertação do povo de Israel, o encontro de Deus com Moisés na sarça. Deus sempre utiliza de meios simples para se comunicar com o homem. Moisés tentou esquivar de sua chamada, porém Deus já tinha tudo planejado, pois enquanto falava com Moisés, já estava simultaneamente chamando Arão, seu irmão, no Egito. Então observe que Deus, ele usa coisas simples, irmãos. Ao contrário de hoje, muitas das vezes, né? É comum ver isso, pregadores querem inventar algumas modas para tentar fazer coisas diferentes. Mas Deus, ele trabalha no simples. Ele poderia pegar a árvore mais linda, né? Ou mais frutífera, mais visivelmente mais bonita, e se apresentar para Moisés. Mas Deus não, ele vai usar uma sarça. Lembrando que pegar fogo em sarça, né, ou nesse caso aqui era um arbusto, pegar fogo em arbusto no deserto é uma coisa mais comum, né, de se acontecer. Ou seja, para Moisés isso era comum ele ver, não era para ele novidade ver um arbusto pegando fogo. Mas quando ele vê o arbusto pegando fogo e não se consumindo, aí sim chama a atenção de Moisés. Porque Moisés fala, por que não se consome? E aí ele vai chegar diante de Deus e vai acontecer tudo aquilo que nós vemos relatado no livro do Êxodo, né? E quando ele tenta se esquivar, Deus já está preparando a ele o que? Ao auxílio do seu irmão Arão. Então é importante que quando Deus nos chama para uma obra, fica tranquilo, porque ele já está preparando o que é necessário para nós concluirmos com esta obra, porque Deus, ele é perfeito. Amém? Vamos em frente. Aqui está a rota, né, da peregrinação no deserto até a chegada do Sinai. Nós vamos ver aqui, né, podemos acompanhar pelo mapa, que o povo sai aqui do Egito, depois de todo, né, de tudo aquilo que acontece, de fato, as pragas, tudo que vem ali, que Deus, a grande obra que Deus faz através do seu grande poder diante do povo, e o povo sai do Egito e vai em caminhada, né, até chegar ao Monte Sinai, onde Deus aqui no Horebe vai falar com eles, né, vai dar as leis a Moisés. E acontece tudo que nós podemos ler na Bíblia aí que aconteceu. O interessante é que Deus poderia, irmãos, sair daqui, ó, nesse tracejado de Sucote, né? Deus sair daqui e, aliás, aqui de Ramsés, sair daqui de cima e numa linha praticamente reta, em paralelo ao mar Mediterrâneo, chegar a Canaã. Mas Deus leva o povo para o deserto, né? O povo vai para o deserto, vai caminhando, acontece ali aquelas rebeliões que nós conhecemos, aqueles fatos, né? E quando o povo chega aqui perto do deserto de Zin, que está próximo, né, de Canaã propriamente dito, em linha reta, aqui acontece algo que o povo então não está preparado para entrar na terra prometida, e Deus faz o quê? Que eles voltem. Não, vocês vão voltar. Aqui em Cades Barneia, nós vamos ver eles voltando. Então começando novamente uma nova caminhada pelo deserto até a chegada aí da terra de Canaã. Então observamos que muitas das vezes não é Deus que não quer a bênção, não é Deus que não quer entregar a vitória na mão do seu povo. É que o povo, com o comportamento, muitas das vezes se mostra despreparado. Então cabe a nós o que? Cabe a nós refletirmos. Estamos preparados para as maravilhas, novidades e as bênçãos de Deus? É isso que também, né, levando a espiritualizando um pouco essa lição, para nós estarmos refletindo. Por que as coisas não estão acontecendo? Deus não quer ou eu não estou preparado? E se eu não estou preparado, o que eu posso fazer para preparar? Um dos caminhos é o que os irmãos estão fazendo, buscar o entendimento da palavra de Deus. Amém? O povo, então aqui já
nós vamos para esse slide que é onde vai mostrar que o povo de escravo agora eles estão próximo aí de tomar posse da sua vitória, ou ser livres, né? O que eles almejaram, clamaram ao Senhor, o Senhor respondeu. Deus dá a orientação para Moisés sobre o tabernáculo. Isso é importante, irmãos, porque se lermos a palavra de Deus não relacionando com o que de fato Deus está fazendo, ou Deus está nos revelando, fica um pouco fora de contexto. Então nós vamos ver que Deus ele dá uma orientação a Moisés para a construção do que? Dos tabernáculos, né? Do tabernáculo. E aí aqui tem uma imagem do tabernáculo onde vai dizer um pouquinho, ou mostrar um pouco, dessa construção e o seu significado. Nós vamos ver aqui que temos uma cortina, onde tem a entrada, né? Para entrar aqui no tabernáculo. Temos uma porta. Essa porta, irmãos, significa a igreja. Não tem como chegar ao tabernáculo ou chegar a Jesus sem antes passar por esta igreja. A igreja, ela é necessária. Então, o irmão que disser, não, eu pertenço a esta obra, mas eu não preciso estar na igreja, porque eu busco Deus em casa. Não, aqui está claro que existe uma porta onde o povo ia se reunir para apresentar a Deus os seus sacrifícios, né? Então precisa ir para a igreja, não tem outro caminho. É Jesus, para chegar até Jesus somente através da igreja. Então logo que entrava tinha um altar do sacrifício, né? Jesus no Calvário. Então esse altar no sacrifício simboliza quem? Dando uma alusão a Jesus lá no Calvário, pelas nossas vidas. Depois desse altar tinha o que? A pia da purificação, que vai significar o que? Jesus purificando nós de todos os pecados. Como? Através da sua morte ali vicária e do seu exemplo, quando nós descemos nas águas batismais, né? Então aí é uma alusão ao batismo. Depois vemos a mesa dos pães da proposição. Jesus é o nosso pão da vida, ele mesmo disse, né? Eu sou o pão da vida que desce do céu, então ele é o nosso pão que nos alimenta. E depois nós vamos ver o que? A arca, que vai falar o que? A presença do Pai, do Espírito, do Filho e do Espírito Santo. O altar dos incensos da intercessão. O candelabro, simbolizando o que? Jesus, a luz do mundo. Então observe que tudo o que acontece, ou tudo que aconteceu, tem uma flecha apontando para quem? Para Jesus. Amém? Vamos agora estar falando ou fazendo a lição do módulo 2, que está na página 70 do seu livro. Nessa lição, nós vamos ver aí a primeira pergunta. O livro de Êxodo trata da formação da família de Deus no Egito, a partir da chegada de Jacó e a história de José, e de como essa família tornou-se uma grande nação. Está certo ou está errado? Então, está certo, né? Página 44. O livro de Êxodo pode ser dividido basicamente em duas partes, histórica e legislativa. A parte histórica trata-se da vida de Bene Israel, ou filho de Israel, no Egito. Certo ou errado? Tá certo, página 44, né? O livro de Êxodo é a continuidade do registro da história antiga dos hebreus no Egito, depois da migração de Paulo. Essa afirmação está certa ou está errada? Está errado, né, irmãos? Então, Paulo não estava nesse contexto. Página 44. A pergunta 4. Os egípcios eram famosos por sua capacidade de realizar prodígios e sinais, e a nação foi o berço dos magos e místicos da época. Está certo ou está errado? Está certo, né? Então a Bíblia nos afirma isso. 5. Amaleque está na raiz dos problemas enfrentados pelos judeus ao longo da sua história. Isso está certo ou está errado? Está certo, né? O número 6, entre a primeira intercessão de Moisés, né, que conforme está em Êxodo 32, 11 ao 13, e a segunda, Moisés triturou o bezerro em pó e lançou ao ribeiro e descia ao monte. Isso está certo ou está errado? Está certo. Na página 64, vamos ver que Moisés ele não tolerou o bezerro de ouro. E assim finalizamos o resumo
do livro de Êxodo. Agora passando para Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia. Levítico, livro, trata-se da adoração de um Deus santo, né? Deus santo. Deus deu regras ao sacerdote e ao povo para que vivessem segundo elas, a fim de serem santos como ele é santo. Então o autor é Moisés, a data aí que foi escrita é 1400 a 1444 a.C. Qual era o propósito desse livro? Listar os deveres dos levitas, vamos saber um pouquinho como é e quem são os levitas de fato. Há um erro de interpretação nos dias de hoje, entendendo que os levitas compõem apenas aquele grupo musical. De fato a Bíblia não diz que é, né? Mas então nós vamos estar aprendendo também isso. Aos israelitas como viver o modo santo. O tema desse livro é sacrifício e oferta, adoração adequada, vida saudável, a importância da santidade. Amém? Então, em hebraico, esse livro significa Voikra, que significa e chamou, né? Os judeus também identificam como o livro dos sacerdotes, ou o livro da lei dos sacerdotes, da tribo de Levi. Então o nome Levítico vem da onde? Do filho de Jacó, né? Que é Levi. Segundo a tradição, a autoria pertence a Moisés, né? Como nós estamos aqui então dizendo. Nesse livro Deus vai dar diversas leis. O objetivo das leis era organizar o... Porque imagina, irmão, saiu do Egito, basicamente aí pela história 600 mil homens, né, de pé. Então, multiplicando isso, vamos falar que ele estava aí em média de uns 3 milhões de pessoas, onde não tinha leis sanitárias, não tinha casa, não tinha uma organização, não tinha banheiros para todo mundo, vamos imaginar assim, né? E como ia se alimentar, não tinha uma estrutura, um saneamento, e Deus então vai organizar tudo isso através do quê? Do livro de Levítico. Deus, ele com a sua suprema sabedoria, ele vai fazer o quê? Ele vai dando regras, vai dando leis para que o povo, e essas leis a princípio parece que é para castigar o povo, mas de fato não. A lei era uma maneira de Deus estar preservando o povo, para não gerar doenças no meio do povo, né? Para não gerar situações ali que pudesse pôr em risco a vida dos seus filhos. Então Deus, tudo que ele faz, que muitas das vezes a interpretação parece que é para nos segurar, para nos limitar, não, ele está nos preservando de alguma coisa, né? Então nós vamos ter leis sanitárias sobre alimentos, como comer, a forma de comer. Temos algumas observações práticas também no livro, que é muito interessante os irmãos estar explorando, que vai ajudar aí no ensino. Leis de maternidade, doenças de pele, doenças de fluxo, né? De homem e mulher. Observação, mais uma observação prática. O sacerdote era uma espécie de médico no meio do povo. Então você veja que nessa época o sacerdote ele tinha muitas atribuições, além delas ele também agia, porque é ele que dizia se deveria ficar dentro do arraial ou fora do arraial. É ele que validava essa condição do povo, né, se estava doente ou não. Então observe que o sacerdote ele era muito utilizado nessa época. Na observação prática, aqui na página 75, diz assim: pode-se perguntar como fez Judas, por que tanto desperdício? Isso poderia alimentar tanto pobre necessitado. Por que queimar tanta carne sobre o altar? Aquilo que é oferecido ao Senhor não é jogado fora. A obediência ao Senhor pode custar caro. No entanto, ele supre e recompensa o cristão com tantas bênçãos que o cristão terá o bastante para distribuir com os pobres. Então entenda, irmãos, que muitas das vezes o que o autor está dizendo é: servir ao Senhor muitas das vezes parece ser algo caro, né? Como Judas falou com Jesus: por que tanto desperdício? Tudo que investimos no reino não é desperdício, pelo contrário, vamos entender assim que é um investimento de fato, que vai nos retornar grandes bênçãos, grandes possibilidades. Deus ele vai fazer grandes coisas a partir do nosso coração aberto para a obra, né? Aqui tem esse exemplo que vai dizer das leis de higiene,
Deus deu a Israel muitas leis a respeito de limpeza, higiene, que não foram praticadas de novo até cerca de que foram, né, de fato, que não foram praticadas de novo até cerca de 150 anos atrás. Essas leis religiosas tinham fatos científicos ocultos que funcionavam para que o povo de Israel tivesse boa saúde. Essas leis de higiene que Deus deu a Israel impediam muitas doenças em Israel. Embora Israel não entendesse nada de bacteriologia, mas Deus já entendia. Então, observamos aqui o que? Que Deus estava preservando o povo e não castigando. Esse é uma informação importante para nós. Muitas das vezes estamos vivendo esse cenário. Deus está nos preservando de alguma coisa, né? Então entender que Deus ele trabalha no todo. Ele não olha por partes, ele olha o todo. Amém, irmãos? A lei do holocausto. Deus então ele dá regras de como sacrificar. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Não podemos chegar diante de um Deus todo poderoso, todo conhecedor de qualquer maneira. Regulamentação do holocausto, a imposição das mãos, muito importante, né? O livro vai trazer muitas informações peculiares sobre como fazer isso, né? Porque muitas das vezes até a palavra de Deus vai dizer que nós não devemos colocar a mão precipitadamente sobre alguém, porque a imposição das mãos ela transfere bênção, mas também o contrário é verdadeiro, transfere maldição, né? Então não podemos receber imposição de mãos se eu não conheço a origem dessa pessoa, não conheço quem é essa pessoa, porque os sacerdotes, quando ele colocava a mão sobre a cabeça do animal a ser sacrificado, ele transferia o pecado da pessoa para o animal e sacrificava. Então observar como estamos avaliando nos dias de hoje pessoas que colocam a mão muitas das vezes sobre a sua vida para ministrar, ainda que pareça que está ministrando uma bênção, não estou dizendo que é ou não é, mas temos que ser vigilantes nisso. Então, aqui na observação prática, na página 86, diz assim: essas leis servem para mostrar aos crentes nos dias de hoje que Deus conhece os detalhes do corpo humano, conhece como funciona a genitália feminina, masculina, sabe o que ocorre no seu dia. Afinal, ao fazer o homem e a mulher, Deus dotou de funções, né, diferentes dos animais racionais. Porque o homem e a mulher podem controlar tudo, né, seus ímpetos sexuais, tal. Deus sabe como o homem se comporta e nada lhe escapa. Ele tudo observa. Nosso corpo é mortal e se corrompe com facilidade. Então aqui está dando aí umas observações do conhecimento, da amplitude que Deus conhece, né? Precisamos então a todos os momentos estar buscando em Deus esse cuidado, entender a sua regra, a sua palavra. Adiante nós temos nesse slide as leis civis e religiosas. Deus então ele dá leis sobre atividades sexuais ilícitas, leis diversas e apenas, né? Penas com relação à lei. Aqui do lado nós temos aí lei civil, que seria, né? Lei jurídica ou civil. São as leis dadas à sociedade de Israel para regulamentar as suas relações sociais daquele povo, como por exemplo, no tocante às propriedades, bens, herança, etc. Lei cerimonial. São as leis dadas à sociedade de Israel para regulamentar os cerimoniais religiosos, como por exemplo, no tocante aos sacrifícios, rituais, liturgias, vestes sacerdotais, né, etc. Leis moral estabelece a vontade de Deus para todo homem, de todas as épocas, no tocante ao seu comportamento moral e espiritual diante de Deus e dos homens. E aqui nós vamos agora também estar... ainda tem muita informação no livro, é interessante os irmãos estar aprofundando, porque vai ter as leis, as festas, né, que nós vamos observar. Estou trazendo aqui um resumo, então não dá para aprofundar muito sobre o tema. Atividades, né, da lição 3, nós vamos ver assim, na página 100, está a atividade do seu livro, que vai dizendo: o livro de Levítico trata basicamente das leis dadas por Deus a Moisés e das obrigações religiosas da família de Zebulon, de onde procediam sacerdotes e levitas. Está certo ou está errado? Está errado, né, irmãos? Isso aí está errado porque a página 72 registra lá:
não, os sacerdotes não vêm da tribo de Zebulon, vêm da tribo de Levi. Uma das evidências da veracidade de Levítico é que outras partes do Antigo Testamento, além de Jesus e os apóstolos, citam fatos aqui registrados. E isso deve calar os céticos que não creem na veracidade da Bíblia. Então, está certo, né? Porque a Bíblia, ela se, como eu disse, ela fecha, não tem abertura, não tem lacunas. Na pergunta 3 aí nós vamos ver, ao impor as mãos sobre o animal, o sacerdote passava toda a culpa da transgressão do ofertante para o animal. Certo ou errado? Está certo. Ao longo dos anos, o povo passou a associar a lepra ao pecado, devido aos casos de Miriam, que ao pecar contra Moisés ficou leprosa. Está certo ou está errado? Está certo, né? Começaram então a dizer que a lepra em si era consequência do pecado. A gente sabe que nem isso não é totalmente verdade, né? A lepra ali foi uma punição em função do pecado, sim, naquele caso de Miriam, mas sabemos que também a lepra pode ser uma doença aí até hereditária, né? Que hoje tem outro nome na nosso contexto, né? Que é a hanseníase, né? Então não tem totalmente vínculo com o pecado, mas nesse caso o povo associou, porque Miriam pecou, o povo associou que a lepra veio em função da resposta do pecado. No 5, somente uma vez ao ano, na festa da expiação, o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Está certo ou errado? Está aqui, de fato, errado, né? Porque na página 86 nós vamos ver que quem poderia entrar ali era o sumo sacerdote, né? Não o sacerdote. O sacerdote auxiliava, então no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote. No 6, a Páscoa, né? Pães asmo e a primícia. Estas 3 festas eram celebradas numa mesma ocasião. Iniciava-se com a Páscoa. Certo ou errado? Certo, está na página 92. Eram festas sequenciais, né? Então, assim finalizamos. Então, só para fechar um pouco, nós temos muito mais conteúdo adiante, mas o levita em si, ele não faz parte apenas de uma execução de música. O levita, ele faz todo um trabalho, né, que nós vamos ver adiante agora no livro de Números. O levita, ele tem uma responsabilidade muito ampla diante de Deus, né? Muito maior do que hoje conhecemos aí. O livro, na lição 4, que vai tratar sobre o quarto livro, né, do Pentateuco, que é Números, tem esse nome por causa dos 2 censos ou enumeração do povo registrado nesse livro. Todavia, Números, na verdade, é uma continuação do Êxodo. Ele aborda a caminhada dos israelitas pelo deserto até o Sinai, do Sinai ao longo dos 40 anos seguintes, até acamparem leste da terra prometida. O autor é Moisés. O propósito, contar a história de como Israel preparou-se para entrar na terra prometida, como pecou e foi punido, e como retornou para entrar na terra. Temas: rebelião, fé, justiça e fidelidade. Então esses são os temas propostos no livro de Números. O recenseamento, a ordem das tribos, o acampamento. Observe a estratégia de Deus, né? A estratégia de Deus ao fazer a distribuição. O tabernáculo no centro e as tribos distribuídas, que nós podemos estar lendo, né? Ali no capítulo de Números, capítulo 1, ali nós vamos ver a distribuição das tribos. Ou seja, era que meio que uma blindagem para chegar até o tabernáculo, onde estavam os levitas, onde estava todo o povo que era responsável pela adoração, apresentação do povo diante de Deus, e as tribos em volta. Ou seja, para qualquer invasor tentar entrar, precisava passar por alguma dessas tribos. Deus, na sua sabedoria, blindou. E assim conosco, né? A palavra de Deus diz que diante de nós existe uma muralha, né, de fogo. Ou seja, o inimigo, ainda que ele queira nos tocar, precisa passar. E nós estamos no centro, protegido por Deus. Sempre Deus, ele sai em defesa
dos seus escolhidos, não tenha dúvida disso, né? Todas as vezes que houve rebelião contra Moisés, Deus ele saía ao favor de Moisés. Então não importa como muitas das vezes nós interpretamos, precisamos entender que Deus ele nos garante a vitória. Aqui nesse slide, deveres dos levitas, aqui nós vamos falar um pouquinho. Contagem dos levitas, direito dos levitas. Como disse, dever dos levitas. Ao contrário que muitos pensam, os levitas não são os cantores somente, né? Os levitas eram escolhidos para montar o tabernáculo, limpar o tabernáculo. Ou seja, vamos falar no nosso contexto de hoje, os levitas deveriam ser aqueles que organizam a igreja, limpam a igreja, oferecem louvor a Deus, também fazem parte, né, dos levitas, mas tinha essas atribuições a mais, ou seja, tocar em algumas, esse cuidado da igreja, do templo, era responsabilidade exclusiva dos levitas, dada por Deus. Então hoje o conceito de levita está meio distorcido. Vamos dizer, trazer para os dias atuais, hoje não teríamos os levitas da época dos tabernáculos, né? Porque na verdade, para ser levita, deveria ser da tribo de Levi. Então, olhando por essa ótica, já não teríamos levitas mais no dia de hoje. Mas olhando para o livro lá em Hebreus, a palavra de Deus diz que nós somos o sacerdócio real do Senhor, em Cristo. Então todos nós, ao aceitarmos a Cristo, fazermos a sua vontade, tornamos levitas do Senhor, ou sacerdotes do Senhor, né? E aqui tem uma relação, Levi, a tribo sacerdotal, né? Nascimento de Levi, o zelo dos levitas, a vocação sacerdotal dos levitas, o sumo sacerdote, descendente de Arão, ungido para o ofício, vitalício no cargo, né? Não tinha substituto, servo de Deus, e direitos e deveres, viver no altar, esse é um dever do levita, e viver do altar, né? Não só no altar, santificar-se ao Senhor, tornar-se uma referência espiritual e moral. Então, esse uma das responsabilidades do levita, um dos deveres do levita, que hoje nós, né, temos esse dever também, ser referências morais, né, diante de Deus. E aí nós vamos estar na segunda parte desse livro, que vai dizendo os acontecimentos até Cades Barneia, Taberá ou fogo ardente, o populacho, os ajudantes de Moisés, a codornizes, né, a rebelião de Miriam e Arão e os espias. Então aqui nós temos um pouquinho do que aconteceu nessa trajetória, dos registros. Nós vamos ver aí que o povo começa a reclamar com Moisés, que é o conhecido como populacho, né? Nós vamos ver o fogo ardente, né? Esse populacho, é interessante a gente gastar um pouquinho de tempo nele, né? Porque é o povo que saiu com Israel e não era da nação de Israel, né? Era o povo estranho, se assim podemos dizer. Hoje é comum, muitas das vezes, muitas pessoas que estão na igreja ainda não são propriamente, que não aceitaram a Jesus, não desceram as águas, então seria um povo diferente, um povo que ainda não conhece. Aqui também no meio de Israel não foi diferente, um povo que não tinha ainda conhecimento de Deus, veio no embalo porque queria sair da escravidão do Egito, e aí causou um monte de problema para Moisés no meio do caminho, influenciando o povo de Israel a reclamar de Moisés e de Deus, né? A rebelião de Arão e Miriam, nós vamos ver que eles ali de fato eles rebelaram contra Deus e contra Moisés, e Deus chama eles para o particular, e depois aquilo que acontece nós já sabemos. Miriam é colocado fora do arraial, né, por 7 dias para, então ali a comitiva não anda no deserto. Isso também vale uma alusão nos dias de hoje. Toda vez que uma igreja ela tem uma rebelião, alguém se rebelando, o ministério ele tende a parar, a ficar fora, né, da caminhada, porque Deus não trabalha com rebelião, irmãos, né? Isso é fato. Se tiver rebelião, Deus para. Enquanto não for tratada a rebelião, não anda. Então isso é importante nós trazermos para os dias de hoje também. E os espias, de fato, aqueles 12, né, que vão ser enviados, vão trazer 2 traz o relatório positivo e 10 o relatório negativo. Nós temos que fazer parte desses 2, né? Que todos que forem para fazer uma obra,
ainda que a obra seja árdua, ainda que a obra seja aos seus olhos parece impossível, saber que Deus ele está no controle. Traga sempre relatório positivo para quem vai te ouvir, sempre exaltando a Deus, sempre colocando Deus acima de qualquer dificuldade, qualquer problema, porque aí você vai influenciar as pessoas. Aliás, o nosso papel é esse, influenciar as pessoas a se achegar e confiar em Deus. Se você, ao transmitir um relatório, não confia em Deus, com certeza aqueles que estão te ouvindo também vão ter uma forte tendência em não confiar, porque se você que viu o que viu não consegue confiar, aqueles que estão chegando também não confiarão, né? Com certeza esse é um fato. Então, avançando um pouquinho, vamos ver aí na peregrinação pelo deserto, quando Deus ali ele envia aquela serpente, começa a picar o povo ali no deserto, né? O povo começa a reclamar, murmurar, vem as serpentes ardentes, muita gente morreu naquele deserto. Então nós vamos ver que Deus ele dá uma instrução a Moisés: levanta aí no mastro a cobra aí, uma serpente de ouro aí, de metal, coloca no mastro, e todos que olharem para ela no mastro, essa pessoa não vai morrer, ela vai viver, mesmo que foi picado pela serpente, ela vai viver. E aí do outro lado nós vamos ver aí um Jesus, né, simbolizando Jesus na cruz, que também é o que é a nossa o nosso livramento hoje. Todas as vezes que olhamos para a cruz, né, confiando na provisão do que Jesus ele fez por nossas vidas, nós não morremos, pelo contrário, nós temos a oportunidade da vida. Então é importante sempre estar olhando isso, né, essa relação do Velho Testamento com o Novo. Sempre que está acontecendo algo no Velho Testamento ou, né, na história até a chegada de Cristo, está apontando para Jesus. Então é interessante sempre observar isso. Aqui mais uma vez está um mapa onde vai mostrar a caminhada do povo pelo deserto. Sempre, irmãos, vai ter um deserto, né? Porque Deus ele trata com o seu povo para depois abençoar. O povo tem que entrar de uma forma santa diante de um Deus santo. É isso que Deus espera de nós. E vamos avançando. Aqui na página 125, então nós vamos estar vendo as lições, né, da página do livro de Números. Muito mais tem nesse livro, vale a pena empenhar e estudar aí. Lembrando que eu estou fazendo um resumo das 5 lições. É importante essa informação, porque uma lição em sala nós estudamos aí 3 horas em média, 2 horas e meia, 3 horas. Então aqui eu estou dando um resumo das 5 lições, por isso esse dinamismo, faz-se necessário a leitura da lição ao ouvir essa aula também, para melhor assimilar. Amém? Atividade 4. Na pergunta 1 diz assim: o título de Números em hebraico é Bamidbar, no deserto, pois trata-se da história dos israelitas em sua jornada no deserto. É chamado também de Shumast, né? Epicluim, que é livros do censo. Está certo ou errado? Correto, na página 104. Na versão dos 70, ou Septuaginta, foi denominado de aritmoi, palavra grega que significa números. Certo ou errado? Está certo, é aritmoi. Número 3, pergunta 3, diz assim: quando uma pessoa fazia um voto do nazireado, a pessoa tinha de se abster de tudo que procede de vinha ou uva, né? Tudo que era origem de uva, ela tinha que se abster, ou seja, não poderia comer. Isso está certo ou está errado? Está correto, está na página 109. Esse fazia parte do voto. Número 4, pergunta 4, Paulo e Tiago faziam um ano que estavam em Antioquia e obedeceram à voz do Espírito Santo que os chamava para sair a evangelizar nações. Está certo ou está errado? Está errado, né? Não é Paulo e Tiago, é Paulo e Barnabé. Está na página 112. Deixa eu colocar aqui as respostas, irmãos. Os rebeldes são os que mais atrasavam a obra de Deus. O povo ficou parado 7 dias devido ao processo do pecado de Miriam. Certo ou errado? Está certo, está na página 115. Como dissemos, né?
o pecado atrasa a obra de Deus. Então o pecador precisa ser tratado para que a obra possa ser avançada. Isso cabe à liderança, não tem outro caminho, né? Ali nós vamos ver que Moisés, então, precisou fazer até uma intercessão pela sua irmã Miriam. Então o líder tem um papel fundamental no tratamento das rebeliões por Deus. Número 6. Obediente à voz de Deus, Balaão respondeu aos mensageiros que Deus lhe proibia de amaldiçoar o povo de Israel, porque é povo abençoado. Certo ou errado? Está certo, né? Deus então instruiu Balaão. Bem, se você for ler a história ali de Balaão, vai ver que Balaão acabou ainda errando com Deus, né? Mas não foi por falta de instrução, foi por teimosia mesmo que ele foi errado. Então, avançando, chegando no quinto livro, ou no na quinta lição que compõe o Pentateuco, quinto livro, Deuteronômio. Deuteronômio é um discurso de despedida que Moisés deu ao povo de Israel pouco antes da sua morte. Ele sabia que o povo enfrentaria muitas tentações novas quando se mudasse para a terra prometida, portanto, era essencial que os israelitas fossem lembrados das promessas de Deus, para eles e de sua responsabilidade para com Deus e suas leis. O autor é Moisés, né? Data talvez 1645 a.C. Propósito: trazer a lembrança do povo a todo o benefício de Deus a eles. O tema: fidelidade de Deus, leis de Deus, consequência do pecado, o amor de Deus pelo povo. Então aqui nós estamos vendo já o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio, onde nós vamos ver aqui já o findar da vida de Moisés, né? Onde Moisés vai morrer de fato e aí vai levantar o seu sucessor. Esse livro é repetitivo, porém desafiante, né? É um livro que se repete as leis do Senhor. Então nós vamos ver que esse princípio é importante, porque até os dias de hoje nós estamos fazendo essa repetição. Deus ele sabia, Deus conhece o povo que ele tem. Então sabendo disso, a repetição se faz necessário, porque o povo esquece com facilidade, né, irmão? Então quando vamos à igreja, ouvimos uma palavra, falamos, mas de novo essa palavra, isso não quer dizer que o pregador ou o pastor, aquele que esteja na brecha no momento, não tenha outra palavra, mas Deus vê a necessidade da repetição dessa palavra para tratar com o povo. E aqui não foi diferente. No deserto, Deus ele dá instrução a Moisés para que ensine o povo a sempre meditar na lei, né? Então aqui nós vamos avançando. Tem um esboço que vai falar da introdução. O número 2 aqui vai falar um pouco quanto ao comportamento das tribos. O 3, o anúncio da morte de Moisés, a bênção das tribos, a morte de Moisés e a conclusão. Avançando, aqui nós vamos observar a conquista de Canaã, a terra que Deus prometeu ao seu povo, que mana leite e mel. E nessa terra poucos, né, daquela primeira geração entrou. De fato, entrou nessa terra dos 3 milhões que saíram de lá acima, né, de 20 anos, entrou apenas 2, Josué e Caleb, e os demais não entraram, nem Moisés não entrou, conforme nós vamos ver adiante. Moisés acabou, pela pressão do povo, ele acabou, no momento que Deus pediu para ele, né, faça assim, fale a rocha, ele bateu na rocha, essa rocha simbolizava a Cristo. Então muitas das vezes esse é o cuidado que nós temos que aprender e ter. Quando Deus manda nós fazermos alguma coisa, temos que fazer como Deus mandou, né? Ainda que a emoção nos tente a levar para outro lado, temos que fazer o que Deus manda fazer de fato. Por quê? Porque nós vamos ver que o maior líder da história de Israel, né? Antes de Jesus, nós vamos ver aí líder levantado por Deus, Moisés. Esse pecado impediu dele entrar na terra prometida, né? Então esse é um cuidado, vale aí para sinalizar nossas vidas, que Deus ele julga nossas causas, mas Deus ele é justo juiz. Então quando nós estamos na brecha, somos líderes, somos mais cobrados e observados por Deus. Precisamos ter isso em mente. Aqui adiante, nós vamos ver então que Moisés ele vai tentar fazer o quê? Ele, depois que ele peca, né, assim, que ele faz algo diferente do que Deus manda, ele vai orar, buscar em Deus e o silêncio de Deus.
Ele vai tentar buscar em Deus o quê? Uma oportunidade de entrar na terra, mas não conseguiu. Deus não abriu mão. Deus chegou a falar para ele: basta, Moisés, não me fale mais desse assunto. Ou seja, já está decidido, você não entra. Você não vai entrar. Eu falei e a minha palavra não volta atrás. Nós vamos ver que Deus estava preparando um povo para ser um povo diferente. Um povo diferente. E aqui nós estamos observando que Deus então agora já dá a Moisés o que? Você vai colocar um sucessor. O seu sucessor vai ser Josué. Importante, irmãos, entendermos essa passagem, né? Que Deus ele sempre tem um sucessor à espera. Então nunca vai acontecer algo assim, aconteceu e foi pego de surpresa. Não, Deus sempre está levantando um Josué para continuar a sua obra, porque Deus, a obra não para. O relatório aqui de Moisés, então nós vamos ver que Deus ele dá a instrução, Moisés vai cumprir na íntegra essa instrução, vai passar o cajado ou passar o bastão, se assim podemos dizer, ali para Josué. E Josué agora vai ser o novo líder do povo de Israel. Então é importante entendermos isso, porque muitas das vezes queremos fazer da forma que achamos que é correto, da forma que nós entendemos que é correto, mas Deus tem que estar no controle de todas as coisas. Então aqui Moisés já está finalizando, sabendo já da sua morte. Então agora Deus já fala para Moisés: suba no monte, observe a terra, né, que é o Monte Nebo. Daí Moisés ele viu a terra prometida, contemplou tudo pela misericórdia. Deus não permitiu ele entrar na terra, mas ele foi o primeiro a olhar a terra, irmãos. Porque como um líder que se destacou, ele teve ali com Deus os seus conceitos, né? Deus então leva ele para um monte. Fala: você vai ver a terra, porém não entrará nela. Por quê? Pelo fato daquele pecado. Então, cuidado, irmãos, com os pecados. Precisamos ter cuidado, porque o pecado tirou o maior líder, ou o direito do maior líder humano, né, ali de entrar e usufruir dos benefícios daquilo que ele tanto ali dirigiu aquele povo na presença de Deus. Então, lideranças que deixam se influenciar pelas emoções, tá com um sério risco de não conseguir contemplar a vitória num todo. Então essa é uma observação para nós. Moisés ele viu, e ali naquele monte, então Deus vai sepultá-lo. E até os dias de hoje ninguém sabe onde foi sepultado. Até Satanás não sabe aonde o corpo de Moisés foi sepultado. Porque o fato é que a Bíblia fala que ele morreu. E a morte de Moisés não é uma morte comum, né? Porque ele morreu, Deus o sepultou, como está escrito na Bíblia. Mas nós podemos ver que Moisés ele não foi como os demais que dormem no Senhor, né? Ele morreu, mas Deus já tomou para si, tudo indica assim, porque no Monte da Transfiguração, Moisés aparece ali com Elias, falando com Jesus. E assim, irmãos, finalizamos esse livro, né? Esse módulo do Pentateuco. Vamos para as perguntas do livro de Deuteronômio, que vai dizendo assim. Pergunta 1. Chamado Deuteronômio pelos tradutores da Septuaginta, cerca de 225 a.C. Séculos mais tarde, por Jerônimo, o nome significa a segunda lei. Correto ou errado? Está correto, né? Página 128. Pergunta 2. Depois de uma jornada de 38 anos vagando pelo deserto, o povo se acampou nas proximidades de Jericó. E ali o povo se repetiu. Ali Moisés repetiu ao povo as palavras da lei. Certo ou errado? Está certo. Página 129. 3. Moisés é exemplo de homem intercessor. Sim, porque o intercessor tem que ter caráter perdoador e assume os problemas das pessoas como se fossem dele ou fossem seus, né? Tá certo ou está errado? Está certo. Moisés diversas vezes ele vai fazer esse papel de intercessor, né? 4. Ruth, bisavó de Davi, era moabita e entrou na linhagem de Jesus. Está certo ou está errado? Certo. 5. Moisés orientou os levitas e sacerdotes para que a lei fosse lida a cada 7 anos na festa da remissão
e também na festa dos tabernáculos. Está certo ou está errado? Está certo, página 146. E número 6, no alto do monte Moisés viu a terra de Canaã. Ali Deus o sepultou, e ninguém ficou sabendo onde estava a sua sepultura. Está certo ou está errado? Está certo, né? E assim nós finalizamos então o módulo do Pentateuco com 5 livros. Gênesis, aqui no Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? Assim, espero que todos os irmãos aí tenham uma boa prova nesse módulo, e que Deus abençoe a todos. Vamos estar orando agora nesse momento para estar agradecendo a Deus por esta rica oportunidade. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos e te exaltamos. Abençoe, Senhor, a todos que vão ouvir esse resumo sobre essa lição do Pentateuco. Dê graça, Pai, que o Teu Espírito Santo esclareça e dê o entendimento e um ótimo aprendizado da Tua Palavra, para que eles possam cada vez mais crescer e evoluir na presença do Senhor. E assim crendo, eu te agradeço, ó grandioso Deus, em nome de Jesus.